Olá de volta. Estamos aqui para terminar praticamente essa semana e falando sobre autovalores de matrizes e como calcular todos os autovalores e autovetores de uma matriz. E nesse momento, a gente vai focar no caso de matrizes simétricas. Então, isso simplifica bastante as considerações. A primeira coisa, que os autovalores são reais. Então, isso já ajuda, o algoritmo a funcionar. Vocês podem ter percebido já que se os autovalores forem complexos, o que não é nenhuma impossibilidade, certo? Só você pegar uma matriz de rotação, os autovalores são i menos i. Mas a gente vai focar no caso de autovalores reais e isso vai tornar o nosso método mais simples. E eu quero fazer em 3 etapas um pouco o método de cálculo de autovalores e autovetores, porque tem 3 ideias diferentes. Então, a primeira ideia é que a gente vai continuar usando iteração de potência, certo? E aqui não vem muito ao caso se é potência positiva ou negativa, porque a gente quer achar todos. E a gente vai basicamente pegar vários vetores, o 1, o 2, até o n, e a gente vai iterar isso de forma a obter os autovalores e sempre descontando dos anteriores. E aí, como justamente a matriz é simétrica, eu posso garantir que a base de autovetores, certo, é ortonormal. Não precisa ser normal, poderia ser só ortogonal, mas enfim, ortonormal ajuda, porque os vetores seriam unitários ajuda numericamente as coisas. Então, a ideia principal é fazer a iteração, Você pega os seus n vetores, calcula, uma coisa do tipo AU, Você tem um chute de vetores, vou chamar esse aqui o U da primeira iteração. Isso vai te dar um V, que vai ter vetores não normalizados. Você ortonormaliza o V, então a primeira, o V, você só normaliza, a primeira, para gerar o U2, 1, você só normaliza a primeira coluna do V. Para gerar o U2, 2, você tira a componente e depois normaliza, e por aí vai até o U2N, e isso daqui vai definir o nosso U2, da segunda iteração. E aí você continua repetindo, você vai calcular a U2, vai dar um monte de vetores, que a gente vai chamar de vetores, e aqui a gente ortonormaliza, então, essa parte de ortonormalização dá uma nova base. E aí a gente itera isso, tantas vezes quanto necessários, até convergir. E fazendo isso, a gente tem a base de autovetores, e a partir dessa base de autovetores, a gente também consegue deduzir facilmente os autovalores. Então essa é a primeira ideia. Isso é uma coisa que a gente mais ou menos já viu, A gente já dito para 1, para 2, e nada impede de usar para todo mundo. Qual é o problema, basicamente, disso, É o custo computacional. Então, essa iteração tem um certo custo computacional. Então, a primeira coisa é que você vai multiplicar 2 matrizes quadradas, certo? Porque a matriz U aqui, com essa base é quadrada. E a complexidade disso daqui, bom, depende do caso, mas eu vou ser simples e dizer que essa conta leva ordem de n ao cubo para ser feita, certo? E para ortonormalizar também leva um certo tempo, porque você aqui vai gastar um tempo subtraindo, fazendo as projeções ortogonais, mas a parte de normalizar é um pouquinho mais rápido, tá bom? Então, essa conta aqui, que é a ordem de n ao cubo, é complicada. Então, tem, na verdade, um método um pouquinho mais eficiente para fazer isso, para fazer essa mesma iteração, só que olhando de outra forma. E eu não vou entrar no detalhe. O que eu quero entrar no detalhe é como acelerar isso. Porque, repara, se a gente tiver que fazer várias vezes uma operação n ao cubo, isso vai ficar muito caro. Assim, pode demorar muito. Então, a segunda ideia
é uma redução. E essa é uma ideia bastante interessante, né? Que a gente vai pegar a nossa matriz A, que é uma matriz, né, absolutamente qualquer, e a gente vai transformar A numa matriz tridiagonal, certo? Com zeros, exceto na primeira diagonal, na diagonal superior e na diagonal inferior, né? E não adianta só você ter uma matriz, né, que faz isso. Você poderia fazer, né, eliminar completamente a A, mas o que é importante é que a til tem os mesmos autovalores da A. Não vai ter os mesmos autovetores, mas vai ter os mesmos autovalores da A. E como é que você garante, né, os mesmos autovalores? Você sabe que o A vai ser igual a Q a til, Q transposto com Q uma matriz, certo? Então, na verdade, seria Q menos 1, uma matriz, mas eu já botei o transposto, vocês devem imaginar que aqui é ortogonal, como a gente vem usando várias vezes. Mas, primeira coisa, né? Se você tem essa relação, se a matriz A e a til são relacionadas por multiplicar por Q e Q menos 1, elas são conjugadas, então elas têm os mesmos autovalores, e os autovetores são relativamente fáceis de achar. Os autovalores da A são Q vezes os autovetores da atil. Né? É só você fazer a conta. Aliás, isso é um exercício muito importante, né? Que, né, se o atil V é igual a lambda V, então a QV vai ser igual a lambda de QV. E isso mostra, né, qual é a relação dos autovalores e dos autovetores. Isso aqui é um exercício legal para vocês acharem. E aí, isso para qualquer que seja, né, a matriz. Se a Q for ortogonal, né, a única coisa que muda nisso daqui é que a gente, em vez de ter Q menos 1, vai ter Q transposto, como eu tinha escrito. Então, né, para Q ortogonal, a equação não muda muito, vai só ficar Q atil Q transposto, mas a gente não falou muito nesse curso, mas matrizes ortogonais são matrizes, digamos, de rotação. E uma matriz de rotação é uma matriz muito boa, né? Porque ela não aumenta muito um vetor e diminui muito o outro. Ela é uma matriz, em geral, muito bem condicionada. Uma matriz de rotação é uma matriz que não distorce muito o seu espaço. Você está fazendo uma mudança de base bastante benevolente. Então, isso é uma coisa interessante de ter matrizes ortogonais, né? E quando a gente escreve, né, para uma matriz ortogonal e faz essas contas, né, para chegar numa matriz que tenha esses zeros em cima e embaixo das tridiagonais, né, a A vai ser simétrica. Né? Na verdade, o mais fácil é pedir que a A seja simétrica, que aí, quando você botar esses zeros aqui abaixo da primeira subdiagonal, essa daqui também vai ser, por conta da Q aqui transposta, também é uma coisa automaticamente simétrica. E qual é a parte importante dessa redução para uma matriz tridiagonal? É que uma matriz tridiagonal tem muito poucos zeros, tem muito poucos elementos, a serem eliminados. Certo? Se você for fazer uma eliminação, por exemplo, ou várias operações, né, numa linha, numa coluna, no máximo tem 3 elementos. Então, o número de operações que você tem para fazer com atil, certo? Então, em atil, todas as operações são O de n. Então, você fazer várias operações em atil é simples. Então, se você for multiplicar atil por uma matriz, é simples. Se você for fazer várias coisas com atil, as contas são muito mais rápidas, porque ela tem muitos zeros. Né? A maior parte dos elementos da atil são zeros. Só para lembrar, né, a atil vai ter 3n, na verdade, um pouquinho menos de 3n, não zeros. E ela vai ter n ao quadrado menos 3n zeros. De novo, é quase isso, tem umas constantezinhas devido aos caras que estão ali no bordo, mas isso não vem muito ao caso. Tá? Então, a ideia de fazer a redução é que a gente vai fazer as iterações, que vão repetir várias vezes, não na A, mas na atil. E aí, é claro que nem tudo é tão simples assim. Para você passar da A para atil,
que é essa redução, isso custa O de n ao cubo. Mas isso vai custar uma vez só, né? Não vai custar todas as iterações que você fizer. E se você tiver que fazer muitas iterações, a gente viu casos que precisava de 50, 100 iterações, né? Isso é complicado. E aí, o último ingrediente, né, para isso tudo é o que a gente viu da vez passada, né, de acelerar e recomeçar. A gente viu, né, que se você tivesse uma boa ideia dos autovalores, né, se você soubesse um chute, né, mi, que está próximo do lambda, um autovalor, então você pode fazer iteração inversa com a menos mi identidade dos seus vetores, e isso daqui converge bastante rápido, porque se a distância do mi para o lambda, né, for pequena, isso daqui, essa iteração vai convergir muito rápido. A gente viu, né, se você começar perto do autovalor, você acelera as suas contas. E esse é o último ingrediente, né, que falta no método, que é justamente para a gente não fazer muitas iterações nem no atil. Porque se você tem uma matriz com vários autovalores, você pode ter alguns autovalores próximos. E isso atrapalha a convergência. Então, a ideia é você atualizar, né, a iteração para chegar nisso. Eu não vou dar mais detalhes, porque cada uma dessas partes tem as suas sutilezas e os seus detalhes de implementação que são já bastante avançados, certo? Tem uma parte da ortogonalização que eu não falei, que é a fatoração QR, que não dá tempo da gente ver nesse curso. Então, tem alguns detalhes, né, que estão faltando em cada uma dessas etapas, mas, essencialmente, né, a ideia é você não iterar uma coisa muito custosa, né? Primeiro, a ideia da iteração generalizando que a gente já viu, né, lá em cima. Então, essa iteração mais ou menos que a gente já tinha visto no segundo vídeo. Depois, a ideia de fazer uma redução para não operar demais numa matriz. E, por fim, né, essa ideia de você acelerar as iterações, sempre pegando os novos candidatos a autovalores e usando esses candidatos para refinar as estimativas, né? Então, é uma espécie de refinamento sucessivo que permite acelerar o algoritmo e precisar de muito menos iterações do que se você começasse e fosse direto, né, só calculando as iterações da potência. A gente vai fazer esses refinamentos justamente para não acelerar. E por conta disso tudo, né, por conta da complexidade de operação, o cálculo de autovalores de matrizes simétricas é relativamente tranquilo. Tá? E aí, só para deixar um último comentário antes da gente voltar a falar de matrizes não simétricas no próximo vídeo, é que se a sua matriz não for simétrica, então deixa eu botar um aviso aqui, se ela não for simétrica, acontece que não dá para chegar numa forma, não é tão fácil chegar numa forma tridiagonal para A. O mais comum é ter uma forma quase triangular superior, ou seja, ela vai ter a diagonal, vai ter a primeira subdiagonal, vai ter zeros aqui embaixo. E por mais que essa forma, né, não vai ter tantos zeros, a vantagem disso é que as operações vão ser ordem de n ao quadrado para essa forma, né, que é o atil, no caso não simétrico. A gente não consegue botar zero em cima da diagonal, a gente consegue botar zero embaixo. Claro que dava para botar zero em cima e não conseguir botar zero embaixo, mas aí, né, é a mesma coisa. Então, no caso de matrizes não simétricas, acaba demorando um pouquinho mais, mas o que já meio que dá para vocês intuírem é que o custo, né, é dominado pelo custo dessa transição de sair do A para o atil. Quer a sua matriz seja simétrica, quer ela seja assimétrica. Depois o que você vai pagar no n ao quadrado ou no n não é
tão importante assim, não pesa tanto, mesmo porque nos dois casos dá para você acelerar. E aí tem um último detalhe, né? Então esse é o aviso número 1. O aviso número 2 é com o caso de autovalores complexos. Então, autovalores complexos são um outro problema, né? Que vão atingir matrizes não simétricas. E aí eu não vou nem entrar em como se calcula isso. Tem vários métodos também para você fazer isso. No caso, né, você tem uma matriz real, mas os autovalores são complexos. Se a sua matriz já for complexa, é bastante razoável que você já vai obter números complexos o tempo todo. Mas se a sua matriz não for, né, complexa, assim, mesmo assim você tem que achar números complexos para os autovalores, para os autovetores. Tem também uma historinha aqui a ser preenchida. Tá bom? Então, no próximo vídeo a gente vê o que acontece, né, com a iteração de matrizes não simétricas, por que converge para o autovalor, mas não converge para os autovetores, né, ou pelo menos a iteração básica que a gente tinha feito. E com isso a gente termina essa semana intensa e meio longa de autovalores e autovetores. Até lá!